Então, né, a gente tá tendo uma semana muito agitada, né? Domingo de noite a gente teve aquele artigo polêmico numa medida provisória decretada pelo presidente no finzinho da noite de domingo pra gente já entrar a segunda daquele jeito, né? E agora, obviamente, tivemos umas 48 horas bem conturbadas. O presidente foi bem de 8 a 80 na questão do combate ao coronavírus. A gente começa com o anúncio oficial na segunda-feira, com o presidente decretando algumas medidas para tentar aliviar os efeitos da pandemia, principalmente no Nordeste, né? Após reunião via videoconferência com os governadores do Nordeste, que tinham enviado uma carta reclamando justamente da falta de ação. O governo anunciou um pacote de 88 bilhões de reais, distribuído em forma de isenções ou facilidade de empréstimo ou suspensão de dívidas. Transferiu 8 bilhões para a saúde do Nordeste. Transmitiu fundos da participação dos estados e dos municípios parte do valor para os municípios, para aqueles municípios e governos estaduais, para que eles possam lidar com essa situação. Suspendeu as dívidas dos estados com a União, coisa de 13 bilhões de reais. Também ajuda a renegociar a dívida dos estados e dos municípios com os bancos em cerca de 10 bilhões de reais. E facilitou operações de crédito em quase 40 bilhões de reais para os estados e municípios. Isso foram medidas para que os estados e municípios tenham mais capacidade de poder lidar com os possíveis efeitos, né, para poder mitigar os efeitos caso a doença se espalhe mais, para poder cuidar de tratamento, abrigo, entre outras questões relacionadas à supressão dos efeitos da pandemia do Covid-19. O que é muito bom, principalmente levando em consideração que os governadores do Nordeste sempre foram vistos por um período pelo governo como inimigos, porque sua grande maioria são da oposição, né? Temos muitos governadores do PT aqui no Nordeste, e por conta disso sempre teve um certo desencontro de ideias, não tinha uma convergência muito boa, né, entre o presidente e os governadores do Nordeste. Porém, na noite de ontem, na terça-feira, o presidente fez outro anúncio oficial, um pronunciamento dessa vez, né? Então, diferente do outro que ele estava simplesmente anunciando medidas tomadas, nesse ele está, de uma certa forma, emitindo sua opinião e como ele e o governo ele e o governo federal enxergam a situação como um todo. E o vídeo começa até muito bem, em que ele diz que vai seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS. Porém, ele pega muito mal em tentar minimizar a situação brasileira, usando o caso da Itália como exemplo, por conta da questão dos idosos. Ele volta a falar que só idosos fazem parte do grupo de risco e que, tem um certo fundamento afirmar que os idosos são um grupo de risco. Porém, quando se trata de uma pandemia, o status de pandemia não tem a ver com necessariamente mortalidade. Tem a ver com a velocidade de transmissão e possível caos que uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas podem causar ao sistema de saúde e à capacidade produtiva. Significa que ele está errado em dizer que pessoas jovens e com um bom histórico de saúde, como ele mesmo supõe, né, que ele tem com o seu físico de atleta, de que faz flexão com o pescoço, ele tem um pouco de razão. Realmente, essas pessoas não fazem parte do grupo de risco e muito provavelmente não irão morrer. Os casos em que jovens saudáveis morrem são muito baixos. Mas a preocupação da OMS, a preocupação do Ministério da Saúde em relação à contaminação não é só morte, é justamente a falta de acesso a tratamento. Todo país tem uma quantidade de número de leitos que costuma ser proporcional à demanda. Nem o país como o Brasil, que tem o SUS, que quase país nenhum tem um sistema público com esse tipo de penetração, consegue lidar com uma demanda tão grande e repentina por conta dos casos do Covid-19. E isso sim pode acabar levando à morte de pessoas, inclusive jovens saudáveis. Não só isso, mas também o fato de que muitas pessoas contaminadas não poderão trabalhar e vão, obviamente, continuar contaminando outras pessoas numa escala exponencial de progressão geométrica, ou seja, a escala de contaminação pode ir dobrando, triplicando, quadruplicando. Os efeitos de uma quarentena temporária para evitar a contaminação para a economia são muito menores do que se todo mundo for contaminado. Você vê a China demorou a decretar algo parecido com uma quarentena, mesmo tendo isolado
quase toda a província de Wuhan, a atividade produtiva na China caiu bastante. Se você for pegar qualquer gráfico de análise de capacidade de produção chinesa ou de exportação, que também, né, a China tem muitos portos, trabalha com exportação, caiu bastante. Isso porque as pessoas estavam doentes, pessoas doentes não trabalham, pessoas doentes dependem de cuidados médicos. Numa situação no Brasil em que nem os hospitais privados estão dando conta das pessoas que têm dinheiro e condições de pagar um tratamento, o colapso de saúde pública que poderia vir a ocorrer por conta da quantidade absurda de pessoas que podem vir a se contaminar caso não sejam tomadas as precauções cabíveis, vão ser infinitamente piores do que caso a gente simplesmente fique em casa por 20, 30 dias. Então eu entendo que há uma preocupação muito grande, principalmente de quem tem dinheiro na reta aí, né, no mercado financeiro, e também de quem está acima das cadeias produtivas, os grandes empresários, na perda de capital, mas a perda vai ser muito maior. E olha só que eu não tô nem falando da questão moral aqui, eu não tô nem falando de porque vai morrer gente, eu tô falando de dinheiro mesmo. A perda vai ser muito maior se a gente deixar o bicho correr solto e as pessoas serem contaminadas. Porque a pessoa fica contaminada e você vai fazer o quê? Se você tiver um funcionário que estiver doente, você vai ter que dar licença para ele, você vai ter que continuar pagando salário para ele de licença. Ele vai estar licença médica. E se ele vai contaminar a empresa inteira, e você vai ter que botar uma empresa inteira de férias coletivas e vai ter que pagar salário para todo mundo doente que não vai estar produzindo nada. Você vai fazer o quê? Vai contratar temporários, aí você vai gerar mais custo. Então, tipo assim, é uma questão de lógica. Eu não tô nem falando dos seus princípios morais, eu tô falando de uma questão de lógica. Então, por mais que você não concorde, você realmente acha que o único perigo que existe na vida é a morte, e que você acha que o único problema que pode ocorrer do coronavírus é a pessoa morrer, acho que você tem que repensar um pouquinho de como funcionam as dinâmicas do próprio sistema em que você está inserido, porque parece que você não entende. Enfim, o discurso, o pronunciamento no geral não foi muito problemático. Realmente esse trecho em específico que ele fala que a gente tem que voltar às atividades normais é completamente maluco, pelo amor de Deus. Quem leva isso a sério tem que passar por reavaliação psiquiátrica, porque não existe cenário em que voltar às atividades normais é uma decisão sábia. Não existe cenário em que voltar às atividades normais seja uma boa decisão. Então fiquem em casa, cuidem da sua saúde, cuidem das pessoas que estão próximas de vocês. Mesmo que você tenha um pensamento extremamente egoísta e pense só em você, o mais lógico é ficar em casa para você não se contaminar. Não coloque em risco o seu bem-estar e a sua perspectiva de futuro por conta de pessoas que estão desesperadas e pensando apenas no seu próprio dinheiro e apenas no curto prazo. A vida não é de curto prazo. Decisões ruins tomadas hoje, que podem parecer ter um efeito bom a curto prazo, podem ter efeitos catastróficos a longo prazo. Então, é basicamente isso. Eu tentei ao máximo não me exaltar e não ofender ninguém gratuitamente. O decoro é extremamente importante para a gente manter o profissionalismo nesses casos. E esse é o meu recado. Fiquem em casa, cuidem de vocês e das suas pessoas próximas. É isso. Adeus.